Olá pessoal, aqui é a professora Marise para mais uma oficina virtual do Seja Bangu. Minha área de conhecimento é Ciências da Natureza e hoje a gente vai trabalhar o fascículo 7 de Biologia e Energia da Vida. Para trabalharmos a energia da vida, precisamos de alguns conceitos fundamentais de ecologia. Ecologia é o estudo das relações que os seres mantêm entre si e com o meio ambiente. A ecologia, ela se preocupa com a preservação dos ecossistemas. Se hoje nós conhecemos uma variedade muito grande de espécies de seres vivos, deve-se à ecologia. Ecossistema. O que são ecossistemas? É qualquer área onde encontramos uma comunidade biótica mais os fatores abióticos. O que é comunidade biótica? É um conjunto de populações, é um conjunto de seres vivos de espécies diferentes que interagem entre si e com o meio. População já é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, numa determinada área. E biótopo é o local onde vive uma comunidade, ou biocenose. Então, ecossistemas é o conjunto formado por todos os organismos que vivem numa determinada região, mais os fatores abióticos, como a luz, como o oxigênio, como a água, como a temperatura, como a pressão. Se um desses fatores alterar, consequentemente, vai mexer com aquela comunidade que ali vive. Então, os elementos vivos e não vivos interagem entre si através de um fluxo de energia e dos ciclos de elementos químicos. O tema de hoje é a energia da vida. Da onde vem a energia que nos mantém vivos, que mantém todos os seres vivos? Vem dos alimentos. E nós sabemos que numa comunidade biótica, dentro de um ecossistema, eles estão divididos, os seres vivos, em 3 tipos fundamentais. Nós temos os produtores, autótrofos, que sintetizam o próprio alimento. Essa síntese pode ocorrer através da fotossíntese, como é o caso dos vegetais, das algas e de algumas espécies de bactérias. E existem aqueles que realizam a quimiossíntese. A quimiossíntese é a produção do alimento, da matéria orgânica, a partir de gás carbônico ou de outras substâncias inorgânicas, como amônia, ferro, nitrito, enxofre, sem a utilização da energia luminosa. Nós temos como exemplo as bactérias nitrificantes, que realizam o ciclo do nitrogênio, as nitrobacter e as nitrossomonas. Elas realizam, na verdade, a quimiossíntese. Os consumidores são heterótrofos, retiram do meio o alimento. Nós temos como exemplo os animais. E os decompositores ou saprófitos são heterótrofos, algumas espécies de fungos e algumas espécies de bactérias. Nós sabemos que eles são muito importantes para realizar o ciclo da matéria. Eles devolvem para o meio, a partir da decomposição da matéria orgânica dos seres mortos, água e sais minerais. Água e sais minerais é matéria inorgânica, que depois será reutilizado, pelos vegetais, quando são semeados no ambiente rico com água e sais minerais. Então, eles vão absorver para o seu desenvolvimento e a manutenção da sua vida. Bem, vamos lá. Os fatores abióticos, nós temos a água, o calor, a luz, a pressão, os gases. Biosfera é um conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Habitat é o local
onde encontramos um determinado ser vivo, onde ele vive, é o endereço dele. Então, o habitat da baleia é o oceano. E o nicho ecológico é o comportamento desse ser dentro de um ecossistema. E aí chegamos às cadeias alimentares. A base da cadeia alimentar são os produtores. Por quê? Porque os produtores, eles produzem o próprio alimento. A própria palavra já diz produtor. Vamos supor esse vegetal aí. Ele vai realizar o processo de fotossíntese. Ele vai precisar da energia luminosa para que ele possa produzir o próprio alimento. Como? Ele inicialmente retira através das raízes água e sais minerais. Essa água e esses sais minerais chegarão nas partes verdes do vegetal. Esse vegetal vai absorver o gás carbônico do ar e a clorofila, que permite a coloração verde de algumas partes do vegetal, vai absorver a energia luminosa. E essa energia luminosa vai permitir com que ocorra as reações químicas dentro das células dos vegetais e vai haver a produção do alimento delas. Vai haver a liberação de oxigênio para o meio e a água. O alimento será distribuído para todas as células do vegetal através de vasos condutores de seiva, chamado de vasos liberianos ou floema. Nós sabemos que os vegetais, além de serem muito importantes, para os consumidores primários, porque servem de alimento para os consumidores primários, e é a fonte de alimento para todos os seres vivos, nós sabemos que são os responsáveis pela liberação de oxigênio para a atmosfera. Então, o desmatamento não é uma coisa legal, porque quando estou desmatando, retirando uma árvore, eu já estou colaborando para a diminuição de oxigênio na atmosfera, gás necessário à vida da maioria dos seres vivos. Falando no oxigênio, nós sabemos que, por exemplo, vou pegar o ser humano como exemplo. Nós somos seres pluricelulares. Nós temos em torno de 65 trilhões aproximadamente de células. Como é que essas células vão se manter vivas? Formando nossos tecidos, os nossos órgãos, os nossos sistemas e formando o nosso organismo. É justamente o produto da digestão dos alimentos que irão chegar até as células através do sangue e o oxigênio que chegou através da inspiração dos nossos alvéolos pulmonares. Esse oxigênio será levado a todas as células do nosso corpo para participar de uma outra reação química, chamada de respiração celular. Como a entrada de oxigênio, a respiração celular é aeróbia. E ali vai haver a produção de energia para que as células possam se manter vivas e a liberação de gás carbônico para a atmosfera. Mas voltando à cadeia, quando esse gafanhoto come esse produtor, ele é o consumidor primário. Quando o sapo come o gafanhoto, ele é o consumidor secundário. Podemos chamar também o consumidor primário de consumidor de primeira ordem. Podemos chamar também o consumidor secundário de consumidor de segunda ordem. E aí estão os decompositores, algumas espécies de fungos e bactérias, realizando o processo de decomposição. É muito importante ressaltar que os produtores representam o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar. É o primeiro nível de energia. E a energia ela vai diminuindo rapidamente na medida em que é transferida de um nível para o outro. A energia gasta por um organismo perdida sob a forma de calor e não pode ser reaproveitada. Então, quando o vegetal ele produz o próprio alimento e esse alimento vai para as células,
né? Esse alimento vai fornecer energia. Parte da energia será utilizada, né, no seu metabolismo, parte vai ser perdida e parte vai ficar na própria matéria orgânica. Quando o consumidor primário comer o produtor, ele já não vai pegar toda a energia que o produtor conseguiu produzir. Ele vai pegar apenas a parte que sobrou. Então, o fluxo de energia numa cadeia alimentar, ela é unidirecional. Ela vai de produtor a consumidor e ela vai diminuindo a cada nível trófico. E, na verdade, nós não temos apenas uma cadeia alimentar. Nós temos uma teia alimentar. São várias cadeias alimentares que se intercruzam. Então, você percebe que aquela onça lá em cima come aquele alce, come o esquilo, come aquele roedorzinho ali, pode comer aquela ave. Então, ele está participando de várias cadeias alimentares. Várias. E nós temos aí, na verdade, uma teia alimentar. Bem, estamos fechando hoje a nossa oficina virtual e espero que eu tenha colaborado para o aprendizado de vocês. Beijos no coração de todos e até a próxima aula.